noite, será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Bate o volume que dá retorno no ar, volume alto. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Agora minha coisa não funciona também. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Conseguem me ouvir agora? Pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, Fala, filha. Conseguem me ouvir? Ótimo. Boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma live, 16 de julho de 2024, às 19 horas e 14 minutos, com um pouquinho de atraso. A nossa live é dentro do projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, do Grupo de Empreendedorismo Social da FURG Campus Santo Antônio da Patrulha. Hoje, o nosso tema vai ser pesquisas sobre produtos naturais no campus de Santo Antônio da Patrulha, da FURG. Nesse primeiro momento, nós vamos convidar os nossos convidados, né, que se apresentem rapidinho. Então, professora Neuza, por gentileza. Então, boa noite para todos, né? Eu sou a professora Neuza, trabalho no grupo de pesquisa de produtos naturais. A minha formação é química, né? Então sou química e trabalho a vida toda com produtos naturais, então é a minha paixão. Trabalho com a turma da engenharia agroindustrial e também da licenciatura no nosso campus, Santo Antônio da Patrulha, e trabalho também com o programa de pós-graduação em Química Tecnológica Ambiental. Esse convite da professora Darlene e o grupo, ele foi muito bom para o nosso grupo, porque a gente conseguiu trazer aqui duas pessoas que fazem parte do grupo e já fizeram parte do grupo, que vão caracterizar bem o que o grupo trabalha, que é a Sara e o Matheus. Então, nas conversas que a gente vai ter daqui para frente, a gente vai poder falar um pouquinho de quem é de Santo Antônio, que trabalhou no grupo e saiu, e de quem é de fora, que veio para o grupo, né? Por isso que a gente trouxe essas duas figuras, né? Nossos dois alunos queridos, para falar um pouquinho também do nosso grupo de pesquisa em produtos naturais. Sara, você pode dar um oi para nós? Olá a todos, boa noite, finalmente agora com todos me ouvindo. Eu sou a Sara, então Sara Fraga, hoje eu estou fazendo doutorado na Unicamp, né? Sou mestre em Engenharia de Alimentos e sou filha do grupo de pesquisa em produtos naturais, coordenado da Neuza, sou da turma que inaugurou o grupo também junto com ela. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse trabalho assim, que fez tanto pela minha vida e que representou tanto na minha carreira. Obrigada. Matheus? Bom, eu sou o Matheus, eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão em Química. Eu comecei a trabalhar com a professora Neuza tem 3 anos agora. Comecei a trabalhar com ela no mestrado, e aí a gente trabalhou junto durante os dois últimos anos, no programa de pós-graduação em Química Tecnológica e Ambiental. E aí a gente trabalhou esses 2 anos, a gente funcionou muito bem como equipe, e aí a gente decidiu prorrogar esse nosso trabalho, que antes era teoricamente para 2 anos, por mais 4. Agora eu fazendo parte ainda do programa de pós-graduação em Química Tecnológica e Ambiental, só que agora a nível de doutorado.
Daí a gente vai ficar mais 4 anos juntos aí e desenvolvendo pesquisa em cima da área de química de produtos naturais. Obrigada, Matheus, obrigada, Sara, e obrigada, Neuza, por aceitarem o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui conosco. É importante para o campus de Santo Antônio a divulgação de pesquisas tão importantes, de tanto destaque, de tanta relevância, como é o do grupo de pesquisa de vocês. Na próxima rodada agora, nós vamos passar então a palavra, esse espaço de fala para cada um de vocês falar sobre as pesquisas, o grupo de pesquisa e assim por diante. Começamos então pela professora Neuza, professora da FURG Santo Antônio. Vamos conversar então um pouquinho, tá? Quando a gente fala em pesquisa de produtos naturais ou produtos naturais, esse nome às vezes gera muita controvérsia, na verdade. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês do que, na verdade, é produtos naturais. Quando a gente fala em produtos naturais, normalmente a pessoa fala, produtos naturais é uma alface, é alguma coisa que vem do campo, que é natural, né? Na verdade, o estudo de produtos naturais, ele tange um grupo específico de compostos, né? Esses compostos, eles são chamados de metabólitos secundários, tá? O que é um metabólito secundário? O que é o metabolismo secundário? Vou falar um pouquinho do que é o metabolismo primário, que é o que normalmente vocês conhecem e que todas as plantas, né, todas as plantas fazem, na verdade, esse metabolismo secundário, primário. É o metabolismo de produção, por exemplo, de carboidrato, de proteína, de aminoácidos, né? É um metabolismo que serve, na verdade, para sustentação, para energia, para crescimento da planta. O metabolismo secundário já é diferente. Ele é formado, né, produzido dentro de uma planta de acordo com a necessidade dela. Porque o metabolismo primário, toda planta precisa crescer, né? Ela precisa crescer, ela precisa se alimentar, mas o metabolismo secundário não está ligado a isso, ele está ligado a outra área, ou seja, ele é bem mais específico, ele está ligado à proteção da planta. Enquanto o metabolismo primário ele é muito amplo, ou seja, as plantas, todas elas fazem, o metabolismo secundário, ele é específico de cada planta, ou seja, ela vai fazer e vai produzir de acordo com a necessidade dela. Então, o metabolismo secundário são moléculas orgânicas, tá? São moléculas orgânicas que são produzidas a partir do metabolismo primário, mas são produzidas para quê? Para proteger a planta. Mas proteger como a planta, né? Em que sentido a gente fala dessa proteção? Por exemplo, se um herbívoro vai numa planta, ela pode produzir um composto que pode ser até colorido ou, né, ou com cheiro, né, para que quando o herbívoro chegue nela e vá, né, comer a planta, vamos falar assim, esse composto que ela produziu naquele momento vai ser tóxico. Então, o herbívoro, né, pode morrer ou ele pode aquela coloração, às vezes, que ela produz, pode ser um sinal para ele nem se aproximar. Esta é uma defesa da planta, porque enquanto o animal, ele pode correr, por exemplo, de um inimigo, a planta não, ela fica ali parada. Então, ela precisa produzir alguma coisa para se defender. Então, tudo que ela produz para se defender, nesse sentido, é chamado de metabolismo secundário. Então, quando a gente fala de produtos naturais, nós estamos falando de metabolismo secundário. Nós estamos falando daqueles compostos orgânicos que são produzidos pela planta para ela se defender. Às vezes, essa defesa ela é muito mais assim no sentido, não precisa ser com um herbívoro, pode ser, por exemplo, com um fungo, tá? Um fungo que está presente na folha, ou um fungo que está presente na raiz. Então, a planta vai produzir esse metabólito secundário no local, na folha, ou na raiz, ou no caule, dependendo do inimigo no qual ela quer se defender. Mas ela também pode produzir esse metabólito secundário para atração, né? Ela pode exalar um cheiro específico, onde uma abelha se aproxima dela, onde um outro inseto se aproxime dela, para que faça a polinização. Porque quando ela é polinizada, uma planta,
ela vai continuar vivendo, né? Ela vai crescer, vai gerar mais. Então, ela também pensa na perpetuação dela. Então, não é só para defesa, né? É um outro tipo de defesa também que ela tem. E o que é interessante, muitas vezes, é que uma planta, quando ela produz um composto para defesa, às vezes a planta vizinha sente essa defesa e também pode produzir. Olha só que interessante. Então, essa produção de metabólitos secundários é o que a gente chama de produtos naturais, ou química de produtos naturais. Ela pode ser trabalhada em várias frentes. Ela trabalha, por exemplo, com interação, quando a gente fala interação herbívoro, né, interação meio mesmo que ela vive, a gente fala de ecologia química. Ela pode também trabalhar, por exemplo, a gente vê uma planta, às vezes solta as folhas e ao redor dela nada cresce, né, o que ela tem um efeito alelopático, ou seja, para não deixar nenhuma outra planta germinar perto dela, para que ela fique livre para crescer. Às vezes a interação não é do que cai da folha, mas é do que cai da folha com um micro-organismo também que tem no solo. Então, são várias linhas, na verdade, desse metabolismo secundário de produção para que ele tenha um fim específico, que é a proteção dela ou a perpetuação da sua espécie. Nós, quando conhecemos esse metabolismo secundário, o que a gente descobriu, na verdade? Que esses compostos que são formados para a defesa da planta, que muitas vezes eles têm um efeito biológico, um efeito farmacológico. E aí vem o que a gente conhece de, por exemplo, plantas medicinais, né? O que são as plantas medicinais? São plantas que apresentam alguma atividade medicinal e que essa atividade medicinal, ela vem do quê? Dos metabólitos secundários. Então, a planta produz, por exemplo, rutina, né, que é um flavonoide, ela produz a própria nicotina no fumo, né, quem conhece o tabaco, né, a nicotina também é produzida, que é um inseticida, né, o limoneno, né, da laranja, também que é um inseticida, a pulegona, que está em muitas, depois o Matheus vai falar, que está em muitas espécies de vassourinhas, elas são inseticidas também. Então, alguns compostos que já são produzidos hoje como medicamentos também, que são medicamentos contra o câncer, contra câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, são compostos que o homem acabou se aproveitando dele com o intuito de quê? Com o intuito de usar na medicina, ou usar na prevenção de algum tipo de doença. Isso que é a química de produtos naturais. E ela não vai só na questão medicinal, né, na questão de saúde, nesse sentido. Ela também pode ser, por exemplo, utilizada como antimicrobiano. Quando se trabalha na área de alimentos, a gente pode produzir uma cobertura com óleo essencial que tem um efeito antimicrobiano, tá? Esse óleo essencial que vem da planta, seja para afastar um herbívoro, seja para aproximar uma abelha, tá? Ele serve também como antimicrobiano. Então, eu posso cobrir, por exemplo, às vezes uma fruta, né? Faço a cobertura de frutas, e um fungo que se aproxima daquela fruta não vai se aproximar porque está coberto, né, esse filme que a gente coloca está coberto de um tipo de óleo essencial. A gente pode utilizar também ele, como no caso do coentro, o óleo do coentro, quando ele é utilizado, por exemplo, em embutidos, ele chega a reduzir 60 dias, né, ele, ao contrário, aumentar 60 dias o tempo de prateleira do embutido, ou seja, ele é agente antioxidante, que não permite com que a gordura da carne se oxide tão rapidamente, ele atrasa, ele retarda essa ação antioxidante. Então, na verdade, a área de produtos naturais, ou seja, esses compostos, esses metabólitos secundários, eles têm muita linha de ação fora da planta. E o homem descobriu isso. Então, o homem começou a estudar isso, né? Empiricamente, através da avó, que toma um chazinho, depois a Sara vai contar a história lá dela, e serve para isso. E a gente vai lá no laboratório e descobre, realmente tem isso, tem aquilo e serve para isso. E o que tem lá dentro? O que tem lá dentro, na verdade, é o metabolismo secundário. São compostos orgânicos que têm uma ação na planta, mas que a gente pode utilizar também com uma atividade biológica. Então, o nosso grupo em Santo Antônio da Patrulha, ele trabalha nessa linha,
tá? Na linha de quê? De descobrir esses compostos bioativos, ou esses metabólitos secundários em espécies vegetais, e estudar ele, isolar, retirar ele da planta, ver o comportamento dele, ver a estabilidade dele, tá? Ver essa relação da planta com o composto químico. Quando o grupo começou, quando eu comecei a pesquisar com um grupo em Santo Antônio da Patrulha, normalmente o que a gente procura trabalhar são com espécies vegetais locais, né? Não procuro, por exemplo, fazer um estudo com uma espécie lá da Amazônia ou lá do Maranhão, né? A gente procura estudar uma espécie que tem aqui na nossa região. Então, o grupo, hoje, ele trabalha com algumas espécies aqui da nossa região, né? Algumas vocês conhecem, outras vocês podem nunca ter visto, né? Mas, por exemplo, a cunila, que é uma vassourinha, que tem muito, a gente nem conhecia tanto ela aqui, a gente foi descobrir, é uma vassourinha que dá na região onde o Matheus fez todo um estudo dele, né, de flavonoides presentes, com atividades, depois ele vai falar para vocês. A gente também trabalhou com o açaí jussara, né, que é uma planta nossa aqui, a frutinha é muito parecida com o açaí lá do norte, né, mas o nosso aqui da Mata Atlântida, então é chamado açaí jussara, ou falsa jussara. Ele é uma frutinha muito parecida com o açaí do norte, ele tem a mesma coloração, ele tem muita atividade antioxidante, ele tem muitos efeitos, assim, biológicos que são saudáveis para quem consome. Então, a gente está trabalhando também com essa fruta aqui da região. Uma coisa interessante é que anteriormente o grupo não trabalhava com frutas, né? Quando a gente veio para Santo Antônio da Patrulha, a gente começou a trabalhar com frutas, a bunchósia, que é outra fruta da região, que a Sara vai falar também, vários efeitos. A gente começou, o nosso grupo foi o primeiro a fazer estudo sobre essa espécie, ou seja, é um estudo inédito, o primeiro estudo da espécie foi nosso, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, foi nós que começamos a trabalhar com ela. E agora a gente também está trabalhando com cactus, que é uma opuntia, um cactus também aqui da nossa região, né, que pega aquela região ali de Osório, né, a Estrada do Mar. Um cactus, existe um cactus que é muito estudado no mundo todo, mas esse cactus que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando, na verdade, ele tem só 2 trabalhos no mundo todo, né, fora isso, quimicamente, o que tem nesse cactus, o fruto desse cactus, não existe nada ainda na literatura. Então, a gente está começando a trabalhar também com esse cactus aqui da região. Além disso, o grupo está trabalhando com abelha sem ferrão, ou seja, os compostos, né, os compostos bioativos, né, oriundos do metabolismo secundário, que a abelha vai lá na planta, retira dela e coloca lá na própolis ou no mel. Então, a gente está estudando o quê? Esses compostos que estão presentes na própolis e no mel, de algumas abelhas sem ferrão aqui da região também. Então, a gente também faz esse estudo, não só na planta, mas em algo que foi produzido a partir dela também. Como é que a gente faz esse estudo? Então, esse estudo é realizado aqui em Santo Antônio mesmo, né, um grupo de alunos de iniciação científica do curso de Engenharia Agroindustrial e de alunos também do curso do programa de pós-graduação em Química Tecnológica e Ambiental, então a nível de mestrado e de doutorado. São esses alunos que conduzem a pesquisa, né, são esses alunos que acabam trazendo esses resultados, e esses resultados a gente acaba divulgando na comunidade. De que forma a gente divulga na comunidade? Nós fizemos, há um tempo atrás, um curso de frutas ativas. Este ano a gente pretendia, vamos ver se a gente vai conseguir, um curso de abelha sem ferrão e de plantas medicinais também. Então, a gente acaba compartilhando os nossos trabalhos, os nossos estudos, e assim que possível, a gente sempre faz o link necessário para que a comunidade também aproveite, né, retire alguma coisa proveitosa do nosso estudo, porque às vezes a universidade parece estar tão longe da comunidade, né? Então a gente tenta essa aproximação através da feira de ciências, indo na escola, trazendo alunos para fazer pesquisa no nosso laboratório. Teve um grupo de alunos que trabalhou com louro, né, usando ele para matar o cupim, um trabalho muito bonito, de um resultado novo, inédito, alunos de 7º ano. Então, a gente faz essa aproximação com a comunidade dessa forma.
um outro trabalho, que na verdade não foi um trabalho nosso, mas uma conversa, porque é tão importante as conversas com a comunidade do que está acontecendo, foi com o caroço da Jussara, né? Existe uma indústria em Santa Cruz do Sul que, numa conversa com um dos seus colaboradores, estava falando da necessidade de fazer uma bolsa térmica com caroço, ele estava trabalhando com outro caroço. E eu acabei fazendo a sugestão do caroço da Jussara. A partir disso, hoje já tem no mercado, se vocês procurarem, existe uma bolsa térmica feita com caroço da Jussara, ou seja, aquele caroço que era colocado fora, né, porque se tira a polpa que é consumida, e aquele caroço que vai ser jogado fora, ou às vezes só para reflorescer, ele também agora é vendido pela comunidade para a empresa onde ela faz bolsa térmica. Então, a gente procura, né, trabalhar não só dentro do laboratório, né, mas trabalhar fora do laboratório, porque o grupo de pesquisa e a pesquisa de uma universidade pública é isso, é servir a comunidade. Na verdade, tem muita coisa para a gente falar, eu vou me estendendo muito se eu for falar, então eu vou deixar um pouquinho mais com o Matheus e a Sara também para falar um pouquinho dessa importância de pesquisa feita na universidade pública, e uma pesquisa feita em Santo Antônio da Patrulha. Até antes de terminar, nós temos vários alunos que vieram, que são de Santo Antônio da Patrulha, que fazem um trabalho muito interessante. Eu gostaria de falar também da Larissa, que foi uma aluna nossa de especialização, que começou a fazer, na verdade, o primeiro estudo assim, de cadeia produtiva de açaí Jussara da região. Tá? Então, é um trabalho novo, pequeno, que está começando, mas que é muito bonito, porque a gente tem um potencial muito grande na região. Quando eu falo em potencial, se vocês ouvirem falar, hoje se fala muito de bioeconomia, Santo Antônio da Patrulha e região né, é um campo cheio para a gente poder trabalhar com o que a gente chama de bioeconomia, né? Que é se utilizar também desses nossos recursos que a gente tem no meio ambiente, da biodiversidade, da nossa biodiversidade, e transformar também ela num produto que seja um produto com um valor agregado e que também traga retorno para a natureza, não só de retirar. Então, na verdade, tem muita coisa para a gente falar. Eu sei que eu tenho pouquinho tempo, vou falando, né? Mas depois, quando tiver perguntas, vocês podem ir perguntando e a gente vai esclarecendo um pouquinho mais. Então, eu vou deixar depois a palavra com a Sara, que a Sara, na verdade, foi nossa aluna durante a engenharia agroindustrial. Então, durante todo o curso dela, ela trabalhou no nosso grupo de pesquisa, né? A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que formou um aluno, né, de qualidade. Ela iniciou a pesquisa, né, o gosto pela pesquisa no nosso grupo, e a gente sabe que ela está dando voos altos aí, com trabalhos que estão vindo, né, de excelente qualidade. E depois o Matheus, que é um aluno, assim, nota 10, que veio para o nosso grupo e está acrescentando, e a gente está cada vez produzindo mais e trazendo novidades para o grupo também, trazendo uma outra cara para o grupo, porque às vezes a gente, cada momento de pesquisa, cada momento do grupo, acaba tendo uma cara específica também. Tem uma época que a gente se dedica mais a frutas, outra época a gente se dedica mais a isolamento, a atividades. E então, cada época a gente tem um trabalho mais direcionado. Então, eu vou passar para os colegas, depois, qualquer pergunta, a gente pode estar falando um pouquinho mais. Eu sei, Darlene, que eu falo muito, né? Eu quero falar tudo, muita coisa para falar. Não, mas é maravilhoso, é encantador ouvir. Eu não sou da área, mas eu fico encantada e eu já te falei isso. Bom, um recadinho antes de passar a palavra para a Sara, para quem nos escuta, e já tem várias falas ali, é importante que vocês registrem os comentários, perguntas, contribuições, assim, na próxima rodada, quando nós fizermos o bate-papo, então a gente já pode incluir as questões que vocês nos trouxerem, tá ok? Sara, espaço de fala é seu. Sara, por favor, eu acho que faltou abrir o microfone.
Agora sim. Deu certo? Bom, foram 6 anos de trabalho e pesquisa no grupo de produtos naturais, no GPPN, com a Neuza, me orientando na FURG, enquanto eu fazia a graduação de Engenharia Agroindustrial. E foi um período extremamente importante, de muito aprendizado da minha vida, onde a gente trabalhou com parcerias muito gratificantes com outras universidades também, o que me proporcionou um crescimento enorme. E na época nós começamos a estudar a cafeirana, mais propriamente a semente da cafeirana, né, porque ela tinha um histórico de consumo pelos habitantes do município de Santo Antônio. Particularmente, quem me indicou ela foi a avó Fifi, que fazia o consumo dessa fruta, e outras pessoas também conhecidas na cidade faziam o consumo da sementinha torrada, muito semelhante à forma do Guaraná do Amazonas. Torrava a sementinha, moía, fazia um preparado com frutas e consumia essa frutinha. E a avó e as outras pessoas também descreviam que a sensação de bem-estar, sensação de mente, de pensamento preservado, era grande, assim, era bastante sentida pelas pessoas. Inclusive, também há relatos do consumo para o carnaval, né, para ter energia para pular o carnaval. E aí isso nos despertou um interesse muito grande. O que tem nessa fruta? Será que tem realmente esses compostos que justificam esse relato todo? Aí, quando eu levei pelo laboratório, a professora Nilza, o professor Carlos também, me deram todo o apoio. A gente escreveu um projeto e eu comecei a trabalhar em cima dessa fruta. Essa fruta rendeu um doutorado também da uma colega nossa, orientado também pela Neuza, onde nós descobrimos vários compostos que realmente fazem e trazem benefício para a saúde das pessoas. Entre esses compostos, né, na semente, apresenta uma quantidade relativa de alcaloides, e além da cafeína, ela contém outros alcaloides também, que eu continuo estudando, defendi o meu projeto de mestrado com esse estudo, vou continuar estudando a planta no doutorado agora, porque ela ainda tem um potencial muito grande. E é assim, na época da minha graduação, eu também tive a oportunidade de estar junto com a Neuza nos estudos com a fruta da Jussara, e a gente levar o resultado que a gente encontrou com o trabalho da Jussara, juntamente com a cafeirana, para a comunidade, foi uma das coisas mais gratificantes que tiveram no meu processo todo de graduação. Porque nós elaboramos uma geleia com a polpa da cafeirana, uma geleia com a polpa da Jussara, uma bebida mista também, um suco misto feito de polpa de cafeirana e de polpa de Jussara. E hoje esses produtos, eles são produzidos e fabricados por alguns agricultores em Santo Antônio, em Maquiné e na Barra do Ouro também. Então esse nosso estudo todo gerou renda para os pequenos agricultores e para os agricultores que vivem da sustentabilidade, né? Há uns meses atrás entrou em contato comigo um engenheiro agrônomo de Caxias do Sul, relatando que ele estava acompanhando a plantação de um pomar, ele tinha acompanhado a plantação de um pomar de cafeirana, eles estavam colhendo e ele gostaria de orientar o processo de produção da polpa da cafeirana para eles fabricarem geleia. Isso me deu uma alegria enorme, porque é uma notícia muito boa, ou seja, o nosso trabalho, o nosso estudo, além de estar revertendo em artigos para a sociedade acadêmica, em descoberta de novos fármacos para a sociedade, para a medicina, ainda está colaborando com a elaboração de produtos alimentícios e, consequentemente, de renda para o agricultor. Igualmente, a Neuza, que é minha orientadora, minha mestre, eu também falo demais.
Mas eu acho que é por aí. Eu vou deixar depois para as perguntas e para o bate-papo, né? E o que eu tenho para contar para vocês por hora é isso. Depois, aí, conforme vão surgindo as perguntas, a gente fala um pouco mais, porque senão eu não vou dar tempo para o Matheus falar também. Que nada, Sara! Como passa rápido o tempo ouvindo vocês, que maravilha! E eu também não vou me delongar. Matheus, com você agora e depois a gente vai batendo um papo mais descontraído, tá? Então, Matheus, queremos ouvir você também. Ok. A minha história com o GPPN ela começa um pouco diferente do usual, porque, como eu comentei no começo da transmissão, eu sou um aluno que vim de uma outra universidade. Eu vim da Universidade Federal do Maranhão, eu sou do Nordeste do país, e aí eu caio no GPPN em uma série de casualidades assim que eu e a Neuza a gente brinca que tinha de acontecer porque eu não conhecia o campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha, eu não conhecia a FURG em geral, e aí aconteceu de. Eu estava me planejando para seguir para a carreira acadêmica e fazer mestrado e doutorado, mas a minha ideia inicial seria ir para a Unicamp ou para a Universidade Federal de Santa Maria, porque lá na UFMA, enquanto eu estava como aluno de iniciação científica ainda, a gente ouvia muito falar sobre a força da Universidade Federal de Santa Maria em pesquisas na área de produtos naturais. Então, a minha ideia inicial era essa, de fazer um mestrado, seguir carreira acadêmica ou para a Unicamp ou para a Universidade Federal de Santa Maria. No ano que eu ia fazer a prova, ia fazer a seleção, na Universidade Federal do Maranhão a prova não foi ofertada. Então, foi aquilo de... A minha expectativa era de ir para a Unicamp ou para a Universidade Federal de Santa Maria, e por conta de não ter a seleção, eu não tive como fazer essa prova. E aconteceu de um dia eu estar no centro de convivência da universidade com uma amiga minha, e aí ela comentar sobre um edital que saiu para a FURG, e aí ela comentou assim, tipo, por que tu não tenta? E aí eu fiz a prova, fui aprovado, e a gente começa naquilo de quando tu entra para a carreira acadêmica, que tu segue para mestrado e doutorado, a gente já sabe que subir um nível acadêmico já apresenta os desafios próprios de tu tá subindo para um nível acadêmico. Daí, além de eu já ter agregado a isso, aos desafios acadêmicos, de ter um nível de mestrado, eu teria o principal desafio que seria na área de produtos naturais, a área em que a gente atua dentro do GPPN, a gente foca muito em estudo de plantas e de vegetais. Daí a problemática que se gera em cima disso eu venho de uma região do país em que a vegetação nativa ela pertence à floresta amazônica, porque o braço norte do Maranhão, a gente está ali entre duas faixas de biomas do Brasil, que é a floresta amazônica e o Cerrado e a Caatinga, a gente está ali no meio, então a região em que eu cresci, ela tem um braço da floresta amazônica, então a gente conhece essas espécies vegetais e muita coisa associada à floresta amazônica. Quando eu venho para o Rio Grande do Sul, a gente tem um bioma completamente diferente e a gente tem plantas nativas completamente diferentes. Então, eu já teria agregado ao mestrado em si o desafio de conhecer as plantas locais e entender como é que funcionava a utilização dessas plantas locais pela população da região. Daí eu venho para Santo Antônio, conheço a Neuza e a gente começa a trabalhar com uma planta que ela já desenvolvia pesquisas dentro do GPPN, que é a cunila, que pertence à família das vassourinhas, como ela comentou. E a ideia inicial, como ela comentou também, quando eu chego no grupo, o grupo ele tinha uma cara de fazer estudos na área de atividade antioxidante de frutos, e a pesquisa ela tinha muito isso. Ela era muito forte com relação à exploração econômica, eu vou dizer assim, de frutos da região. Isso por conta do perfil de alunos que a gente tem no campus de Santo Antônio, que são, em geral, alunos das engenharias agroindustriais, tanto da alimentícias quanto da agroquímica. Então, o GPPN, por utilizar esses alunos de iniciação científica, tinha mais ou menos essa cara
de explorar as frutas nativas. Quando eu venho para o grupo, eu saí de uma iniciação científica em que a gente não explorava frutas, a gente fazia estudo de isolamento para avaliar a atividade biológica de vegetais. Então, quando eu chego no GPPN, a gente começa a dar uma mudada na cara de como que a gente vai desenvolver os trabalhos daquele ponto para frente. Daí, eu comecei a trabalhar com essa planta, como eu comentei, ela já tinha estudos dentro do GPPN, a professora Neuza já tinha artigos publicados que falavam sobre a atividade inseticida do óleo essencial da cunila, só que faltava, quando a gente faz uma revisão da literatura, a gente viu que faltava estudos em que a gente avaliasse quem são os compostos que estão presentes na planta e quais são as atividades biológicas que a gente pode observar a partir desse extrato. Que aí uma coisa que acontece dentro do GPPN é que, como o grupo ele é da área da química, e a minha formação de base é na área da química, além de a gente estar voltando estudos que se utilize de plantas em que a gente sabe que tem atividade biológica, que são utilizadas pela comunidade em si para tratar alguma coisa, como a Sara comentou anteriormente, a gente também pode pegar plantas e fazer estudos químicos em cima das atividades que aquela planta pode apresentar. E a cunila, ela entra nesse segundo eixo, de a gente pega uma planta e vamos avaliar quais atividades que ela tem, porque a gente sabe que o grupo maior ao qual a cunila faz parte tem atividades biológicas. E aí a gente viu que tinha estudos variados que indicavam para a gente que fazer estudos químicos com a cunila dariam bons resultados. Então, esse foi o meu projeto de mestrado, em que eu isolei as substâncias que tinham na cunila, eu isolei 2 metabólitos majoritários, e aí, no final, como o GPPN, além de ser um grupo que faz estudos químicos, a gente também quer dar uma aplicabilidade para esses estudos que a gente faz, a gente foi fazer a avaliação biológica tanto da planta no geral, para verificar se ela não tinha alguma aplicação em potencial, e posteriormente a gente fez também os estudos das substâncias que foram isoladas, para saber se, eu vejo que o extrato da planta tem atividade, mas será que essa atividade está correlacionada com a substância que está em maior quantidade dentro daquela planta? Então a gente avalia o extrato da planta e avalia também os isolados dessa planta, os componentes que tem ali na planta, na folha da planta em maior concentração. Daí a gente observou que a cunila, a gente já sabia que ela tinha atividade inseticida, o óleo essencial dela, só que a gente acabou observando também que, além de atividade inseticida, o óleo essencial da cunila apresentava atividade contra linhagens de células tumorais. Daí a gente percebe que o óleo essencial tem atividade contra células de câncer de mama, ela mata essas células cancerígenas, e em leve grau, em grau bem leve, moderado, ela matava também células de câncer de pulmão e de pele. Então a gente já viu que, além do óleo essencial ter atividade inseticida, eu também tenho atividade citotóxica do óleo essencial. Quando a gente parte para o extrato e para os isolados, a gente observa que também tem atividade, e aí que eu vou citar, em que a gente ficou quando fez os ensaios em laboratório, a gente ficou até um pouco admirado, foi com relação à atividade antioxidante, que um dos isolados, ele apresenta uma atividade antioxidante muito potente e que chega a ser maior até que da vitamina C e de padrões que a gente sabe que tem atividade antioxidante. A atividade antioxidante de um desses isolados é muito alta. E daí, quando a gente pensa em quais aplicações eu posso dar para isso, a gente pode pensar em várias coisas. Dá para adicionar essa substância como um antioxidante, incorporar isso num filme e utilizar esse filme para proteger alimentos. Dá para desenvolver estudos que sejam mais farmacológicos, a ponto de avaliar se essa substância ela tem a mesma atividade em organismos vivos. Dá para a gente avaliar também, dá para fazer muita coisa, porque como a professora Neuza comentou, a química de produtos naturais, ela é uma ciência de interface. A gente está com um pezinho ali dentro da química, mas a gente também tem um pé muito forte dentro da biologia. Então, a gente está ali
em cima desses dois eixos. Depois que a gente faz esse levantamento todo em cima de uma espécie vegetal do gênero Cunila, da planta Cunila angustifolia, vassourinha, como eu optei por dar sequência ao estudo, a gente segue para o doutorado. E aí, no doutorado, a ideia do projeto é a gente fazer uma coleta maior, com mais plantas dentro do mesmo gênero, e fazer esse mesmo estudo que nós fizemos para uma espécie e avaliar se o gênero inteiro, que seria o grupo maior dessas plantas, tem atividades semelhantes. Porque, como a gente sabe, dentro da área de produtos naturais, a gente faz recortes em que gêneros de plantas eles apresentam, na maioria das vezes, uma composição química muito semelhante. Então, a gente espera que dentro do gênero, de outras espécies dentro do mesmo gênero, a gente encontre atividades biológicas muito parecidas. E aí eu vou repetir aqui a fala da professora Neuza e da Sara, e daí é aquilo de todo mundo é filho da Neuza, é uma coisa que a gente tem em comum, é que a gente fala muito, e que se a gente deixar para falar, a gente fica falando aqui 3, 4 horas ininterruptamente, porque a área de produtos naturais é uma coisa que desperta muito o nosso interesse, e daí, se a gente for atrás, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então a gente vai acabar falando até o infinito. Dá para passar uns 3, 4 dias em live ininterruptas falando só sobre isso. Daí a gente quer também ver o pessoal, se eles têm perguntas, então é isso. Matheus, vou pegar um gancho da tua fala, Matheus, que na verdade foi falado pela Neuza e pela Sara também. Quando se tem uma pesquisa tão bonita, uma área tão legal e que tem tanto a ver com a vida da gente, é claro que a gente tem muito a falar. E de fato, eu quero destacar algumas coisas. Uma primeiro, e a Neuza há de concordar comigo, a FURG é uma universidade que tem vocação nessa articulação, nessa preocupação entre as questões pesquisadas na universidade e as necessidades, enfim, as demandas que as comunidades colocam. E em Santo Antônio não poderia ser diferente. Isso vai aparecer nas falas de todos vocês, e aí eu vou dar um destaque maior à fala da Sara, quando diz que a sua pesquisa, ela gerou renda para agricultores em Santo Antônio da Patrulha. E não é só a sua pesquisa, com toda certeza, mas a gente vê essa preocupação, essa interlocução, né? Então, assim, Neuza, se você puder, ou Matheus, ou Sara, mas eu vou me dirigir mais a você, se você puder falar um pouquinho, um pouco, tá? Se é possível, falar um pouquinho dessa peculiaridade que os cursos, os 2 primeiros cursos que nós tivemos no campus, com essa questão do agro, a pesquisa e o grupo de vocês, me parece que tem muitas relações a serem feitas. Tanto é que a Sara, ela saiu de um curso de engenharia agroindustrial, né, Sara? E depois da Neuza, Sara, se você puder falar um pouquinho mais da sua pesquisa agora no doutorado, o Matheus também, fique bem à vontade. Mas se a Neuza puder falar um pouquinho dessa articulação, dessa peculiaridade dos cursos e aquilo que vocês desenvolvem com tanta propriedade no grupo de pesquisa de vocês. Na verdade, Darlene, os nossos cursos, as nossas engenharias agroindustriais, elas são únicas no Brasil, né? Elas têm uma cara, assim, de Brasil mesmo, né? Porque elas vão além da engenharia, elas entram na gestão, elas têm né, uma área muito mais ampla do que as engenharias. E a gente tem a felicidade de ter formado muitos bons alunos aqui, né, que trabalham desde a área mais técnica, a área mais de gestão, ou seja, eles têm essa formação mais ampla. E o grupo de pesquisa nosso, ele não poderia ser diferente também. Eu, quando vim para Santo Antônio da Patrulha, quando eu conheci o nome dos cursos, eu vim com muito interesse, a questão da agroquímica, a questão alimentícia. Então, tinha tudo a ver comigo. E eu descobri que tinha tudo a ver também, eu já sabia isso, mas com um grupo de pesquisa. Então, essa formação que a gente tem em sala de aula e que a gente tem no grupo também, não tem como a gente fazer pesquisa
sem estar ligado com a comunidade. A gente fica muito isolada. Mesmo a gente sendo, como se fala, rato de laboratório, de gostar de ficar dentro do laboratório fazendo, que isso é muito gratificante, né? Eu escutando a Sara falar e o Matheus falar, eu como professora, assim, sabe, é o que a gente quer mesmo, é ter alunos, né, deste gabarito, dessa paixão pela área de produtos naturais, que isso aí é o que mais me encanta também, é a formação destes alunos, né? Mas o grupo de pesquisa a pesquisa ela não poderia passar só dentro de um laboratório. É muito gratificante quando a gente consegue, nem que for pequenininho, pouquinha coisa, que a gente consegue sair do laboratório. Seja para uma sala de aula, seja visitar, como a gente faz muito com o professor Fernando Cocobum, levando para a feira de ciências, sabe? Falando um pouquinho do que é a bioeconomia, falando um pouquinho dos nossos trabalhos. É muito gratificante. Isso, assim, olha, é maravilhoso. Eu vou contar rapidinho a importância que às vezes a gente tem nas falas, como professor também, que a Sara junto comigo, foi em 2017, né, houve um curso de frutas nativas aqui da região. Nós tivemos entre agricultores, estudantes, donas de casa, né, a gente ficou assim durante 3 meses com esse curso, que foi maravilhoso, até hoje o pessoal pede para repetir, né, e nesse curso a gente teve um aluno que gostava muito dessa ideia do natural, mas não sabia nem o que era produtos naturais. E ali ele se apaixonou com a fala, né? Tanto da Sara, mas como a minha, na verdade, pela empolgação que a gente tem. Hoje, ele era um aluno formado em educação física, né? Mas ele gostava muito disso, né? Dessa área natural, né? Que não era produtos naturais. E essa paixão dele, daquele momento, e por tudo que a gente mostrou que acontece nessa área, nessa grande área de produtos naturais, ele entrou, né, começou a fazer um curso de Química e acabou entrando no nosso mestrado em Química também. E hoje é um dos nossos alunos, né, de Química, no qual nós fomos buscar ele sem saber, ou seja, a gente ampliou a vida dele também de alguma forma, de conhecimento, né, de prazer profissional, porque ele está muito feliz fazendo e ele se sente muito agraciado fazendo. E também se sente muito agraciado tendo uma universidade pública perto, né, que ele é de Capão aqui, e então é gratificante demais, né, nessa situação que a gente fala de universidade pública, que sai tanta bobagem com relação à universidade pública, quando a gente vê o grupo de alunos que a gente tem, a formação e o que a gente produz, né, não precisa sair na grande mídia, a gente vai produzindo, vai acontecendo aqui, e quem nos procura, a porta do laboratório sempre está aberta. É muito gratificante. E os nossos cursos de engenharia agroindustrial, olha, eu sou, né, não posso falar, mas assim, ó, eles são muito bem vistos fora, eles têm uma formação, os nossos alunos são muito bem formados, eu tenho, assim, uma alegria muito grande de dizer que eu sou professora dos cursos de engenharia agroindustrial, então, é muito gratificante, e essa relação não tem como não existir com pesquisa. Quem não faz está perdendo a oportunidade de ver o seu trabalho, né, gerando muito mais. Esse muito mais não é o prêmio Nobel da Química, né? É tu melhorar a vida da tua comunidade. É isso que é muito importante. Seja pequena, mas é o que vale. É essa diferença que a gente faz como pesquisador, como professor, como educador, né? E como cidadão, né? Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Perfeito, Neuza, perfeito. E aí eu lembrei, durante a tua fala, eu lembrei do horto que tem lá na unidade Cidade Alta e que você tem reivindicado, e eu sou tua parceira, 100%, em a gente fazer, vocês, eu, enfim, a gente criar esse horto e potencializá-lo lá na nossa unidade Bom Princípio. E para quem nos escuta, está convidado para vir conhecer, claro, depois que passar esse período complicado, esses tempos de pandemia, venha conhecer as instalações, as nossas novas instalações lá na unidade Bom Princípio, que estão maravilhosas, estão muito boas. Sara, e aí? E pelas tuas andanças no doutorado? Quer falar um pouquinho sobre isso? Ai, falo sim, um prazer enorme. Então, no doutorado, agora nós vamos dar continuidade
ao que a gente descobriu aí nos laboratórios da FURG, das potencialidades da cafeirana. E trabalhando também no conceito de bioeconomia e biorefinaria, nós vamos pesquisar toda a potencialidade que a fruta tem agora num outro parâmetro. Eu vou usar a extração de fluidos supercríticos para obter extratos já purificados da planta. No mestrado, eu promovi o isolamento de um dos alcaloides da planta, né, que a gente fez esse isolado aí na FURG ainda, e aí aqui na Unicamp a gente quantificou, então, o alcaloide presente, e agora no doutorado nós vamos fazer aplicação em vivo e in vitro, primeiro in vitro, depois in vivo desse alcaloide, porque a literatura cita potencialidades, né, de antiviral nesse composto, como antiviral para malária, para HIV, que tem potencialidades também para certos tipos de câncer, e ele tem ação contra o Alzheimer. O que vem a calhar com o conhecimento empírico divulgado pelos consumidores da fruta, que ele dá a sensação de longevidade, de bem-estar mental, de preservação da memória, né? Então, ele tem uma quantidade muito relativa desse alcaloide presente na semente. Quanto mais madura a fruta estiver, maior quantidade tem do alcaloide. Daí, então, combina com a fala da Nilza anterior, né, que é um metabólito secundário, que a semente utiliza para se preservar e para chegar à maturidade, para se reproduzir, né. Então, e também vou estudar outras plantas no meu doutorado, mas todas no sentido de explorar as potencialidades da semente e da polpa, e da cafeirana, mais precisamente, nós também vamos investigar a raiz e a folha. E estou muito otimista, né, do que nós vamos encontrar por aí. Então, vamos botar as pesquisas para andar quando voltarmos. Por enquanto, eu estou trabalhando com simulação numérica, porque não posso ir no laboratório, então a gente está fazendo aumento de escala na extração do composto que nós isolamos. E aí, depois da gente ter esses dados numéricos, vamos para a bancada ver se o dado numérico que eu conseguir vai corresponder ao aumento de escala da extração deste composto já purificado. Ele já sai do extrator purificado. Então, vou trabalhar nessa área aí, aplicação do composto natural. Só pegando um gancho agora, nessa época de coronavírus que a gente fala, há uma busca, assim, muito grande por plantas que têm podem ser utilizadas contra o coronavírus, e a área de produtos naturais, ela busca mesmo, né, está buscando muito fármacos ou princípios bioativos que tenham uma característica, né, que possam ser utilizadas, na verdade, contra o vírus, né, uma atividade antiviral. A gente tem muita planta com atividade antiviral, mas nem todas as plantas com atividade antiviral vão servir para o vírus, né, do corona, né, então tem muita coisa aí. No caso, até tem um grupo, acho que o Matheus pode falar também, né, depois dos flavonoides glicozilados, né, que tem um grupo que fez um estudo computacional, né, depois eu vou deixar para o Matheus falar, mas assim, essa estrutura que a Sara isolou, que é uma lactama, ela tem muitos efeitos, ela é a base estrutural para um medicamento, por exemplo, com potencial antiviral e antimicrobiano muito grande. Ele já está, na verdade, a base estrutural dele já virou ela é base estrutural, é uma estrutura, e depois vai se colocando outras partes da estrutura. Ela já é usada como medicamento, ou seja, essa planta, essa semente que a gente não trabalhou, porque na época que a Sara estava aqui, a gente trabalhou só com a polpa, a gente sabia, né, Sara, que aquela semente tinha alguma coisa, a gente torrava a semente, sentia o cheiro da semente, comia a semente, né, e a Sara sempre dizia para mim, deixa a semente para mim, porque tinha outros alunos trabalhando junto. Então, a gente sabe que aquela semente, ela tem um potencial muito grande, a semente da bunchose. Ela é muito rica em cafeína. Além da cafeína, tem essa lactama, que tem uma atividade, que tem um potencial básico, né, um fármaco mesmo. Então, é muito interessante, eu fico muito feliz dessa continuação, porque às vezes um aluno de iniciação, ele
está num grupo, depois ele sai para um grupo maior e muda o foco. E a Sara não, né? A Sara, quando chegou na Unicamp, ela chegou e disse assim, ó, eu quero ainda fazer, né, ou seja, entrar no mestrado na área da engenharia, mas continuando na linha de produtos naturais. Então, isso me deixa muito feliz, né? Isso significa que a gente, nesse período, fez um bom trabalho e alimentou um sonho, um prazer muito grande de estudar, de estar presente na linha de produtos naturais. Eu fico muito feliz Isso, mesmo. inclusive, no laboratório em que eu trabalho aqui na Unicamp, ele se chama SPRAE, eu tenho um grande apoio dos nossos professores, coordenadores do laboratório. Quando eu cheguei e apresentei a proposta, a professora Clícia Sampaio abraçou essa proposta com um carinho muito grande. O professor Tom Zé, o professor Eduardo, o professor Cabral, o professor Guilherme, todos eles apostam muito nessa área para o laboratório expandir essa área também de pesquisas. O nosso laboratório aqui, ele era mais dedicado a pesquisas de óleos e gorduras e biodiesel. Quando eu entrei com uma proposta nova. E essa proposta nova foi tão bem recebida que até eu fiquei bastante surpresa e hoje sou muito grata. A Neuza é uma professora que é muito querida aqui por eles, todos eles querem muito trazer a Neuza para cá. Quando nós estávamos nos preparando para isso, veio a pandemia, então o projeto ficou meio paradinho lá, mas ela ainda vai vir para cá, né? Porque eles querem fazer parceria e trabalhar com ela aqui. O nosso laboratório tem uma estrutura maravilhosa para manter essa parceria. E eu preciso citar também, puxar o ganchinho lá de trás, que a Darlene e a Neuza fizeram, da importância do nosso curso de engenharia agroindustrial. Quando eu cheguei na Unicamp, no primeiro ano, quando eu me apresentei e disse que eu tinha feito engenharia agroindustrial na Universidade Federal do Rio Grande, no campus de Santo Antônio, todos ficaram muito surpresos, porque eu já tinha ocorrido a apresentação de vários colegas meus do Peru, da Guatemala, da Colômbia, da Venezuela, do Chile, todos eles com a formação de engenharia agroindustrial. E aí, quando eu comecei a ouvir, a gente tinha 6 alunos junto comigo, todos engenheiros agroindustriais. Eu me senti tão feliz, porque assim, eu estava representada num grupo de engenheiros de alimento e de engenheiros químicos, né? Nossa turma tinha 24 alunos, 7 engenheiros agroindustriais. Eu, a única do Brasil em engenharia agroindustrial. E aí eu falei muito do nosso curso, né? E pela minha característica de gostar de falar, eu fiz uma enorme propaganda do nosso curso. No decorrer das disciplinas, no decorrer das pesquisas do primeiro ano, eu inúmeras vezes me sentia extremamente gratificada pela quantidade e qualidade do aprendizado que eu tinha recebido na FURG, porque eu consegui trazer para cá e passar parte do meu aprendizado para os meus colegas. E juntamente com o apoio dos nossos professores, coordenadores do Laboratório SPRAE, a gente ainda está conseguindo fazer um belo trabalho aí na linha dos produtos naturais. Então, os nossos alunos da FURG, eles podem se conscientizar, podem se valorizar, se vangloriar que eles estão num curso de extrema excelência, e que é muito valorizado aqui fora, muito mesmo. Vou pedir para uma... Que emocionante essa tua fala, que maravilha, eu imagino a Neuza como está se sentindo. Nossa, parabéns. Não, essa é a retribuição que a gente tem, né? Muito mais do que o que pensa, do que papers, né? A retribuição é a formação que a gente tem dos alunos. Eu vou pedir para o Matheus falar um pouquinho dessa panaceia de plantas medicinais e o que se tem de pesquisa com flavonoides glicosilados com coronavírus aí que está surgindo. Matheus, fala um pouquinho que de repente o pessoal tem alguma curiosidade. Isso, esse estudo que a professora Neuza está falando, ele é um estudo até bem recente, em que um grupo de pesquisadores do Amazonas, que é a minha região de origem ali com relação à floresta amazônica, esse grupo de pesquisadores, eles estão usando uma planta que, para a gente lá da região nordeste e norte do país, é uma planta que a gente encontra em qualquer lugar praticamente, que é o mastruz. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo computacional
com relação a uma classe de compostos, que são esses flavonoides e glicosilados, que vez ou outra a gente está falando aqui, e aí eles observaram que dois subtipos, eu vou dizer assim, 2 tipos de flavonoides glicosilados, que são comuns nessa espécie vegetal. Quando eles fizeram uma simulação computacional, eles observaram que esses 2 flavonoides, eles têm potencial como substância antiviral. Então, é aquilo de, a gente tem uma planta que tem esses flavonoides em concentrações altas, que é muito comum, que isso são características que a gente precisa quando está fazendo pesquisas na área de produtos naturais, porque é uma coisa que a gente não comentou aqui, é que a gente fala muito sobre, isolei substância tal, tem determinada atividade, mas quando a gente para quantificar isso, a gente vê que a substância, a planta, ela produz essa substância em uma concentração muito baixa, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente precisa ou de uma grande quantidade de vegetal para fazer essa coleta, ou que o vegetal seja de muito comum, que eu encontre ele em qualquer lugar, que consiga juntar bastante dele, para poder isolar uma quantidade que eu consiga fazer os meus ensaios, ou então a gente vai para uma outra linha que seria eu sintetizar isso no laboratório. Mas aí a ideia geral tem-se em vegetais nativos da região norte do país dois substâncias que tenham potenciais atividades contra o coronavírus, porque eles observam esse potencial, essa potencial atividade antiviral, mas eles avaliam isso com relação ao coronavírus. Então, a gente vê que tem estudos sendo feitos que associam um conhecimento que a gente já tem da área de produtos naturais, de flavonoides glicosilados, que a gente sabe que tem atividade antiviral, além de atividade antioxidante e uma série de outras atividades. Eles estão avaliando isso também para tratar coronavírus. Então, a gente já vê que tem um link aí entre uma classe de compostos oriundos de vegetais que tenham uma potencial aplicação contra o coronavírus. Daí é legal comentar também, ainda a partir disso, é que no meu trabalho de mestrado, uma das 2 substâncias era glicosilada, ela tinha uma unidade de açúcar. Então, uma das coisas que a gente está avaliando agora para o projeto de doutorado é, de repente, avaliar se essa substância que está isolada na Cunila angustifolia, que é uma espécie vegetal nativa do Rio Grande do Sul, se esse mesmo flavonoide ele não tem também uma potencial atividade contra o coronavírus, já que ele pertence à mesma classe de compostos que a gente vê que tem atividade. Então, e aí é legal comentar em cima disso também que essa substância que a gente identificou, ela não tem uma ocorrência muito comum. A gente, quando faz levantamento de dados na literatura, a gente vê que ela aparece em outros vegetais, mas de gêneros completamente diferentes desse que a gente estudou, que seria a Cunila angustifolia. Então, é um flavonoide em si que não tem uma ocorrência muito livre. Então, de repente, a gente tem na mão uma potencial substância que, quem sabe, pode ter aplicação também para reduzir o tempo de vida do coronavírus. Quando o Matheus fala isso, eu quero deixar bem alerta, né, para as pessoas não começarem a tomar chá e correrem atrás de estudos. São todos estudos, são possibilidades, né, de estudos nessa linha, né, não tem nada que cure, né, infelizmente, não, nem o chazinho lá de alho, nada disso, né, até uma pessoa fez um comentário que eu achei muito interessante, que ela tomou muito chá de alho e no fim ela acabou com um processo de refluxo tão grande e não adiantou nada. Então, um cuidado muito grande com interações medicamentosas. A gente fala muito de plantas medicinais, mas não é assim, sair tomando tudo, bebendo tudo, né? Isso a gente pode deixar para uma outra live para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente quer, o que o Matheus comentou também é muito mais nessa linha, né? Que hoje a gente vai fazer muitas pesquisas de produtos naturais entrando na linha de antiviral, né? Que, na verdade, o antiviral, o antimicrobiano, a gente sempre pesquisou, porque a questão do micro-organismo também é um problema muito sério, né, para a saúde, então cada vez mais resistentes, então se busca sempre um potencial maior para matar, né, para ter uma atividade contra essas bactérias, né, mas assim, ó, pessoal, a gente só faz comentários, não existe agora, relativo ao corona, nenhuma pesquisa comprovada,
com plantas medicinais. Então, não tomem aí o que o pessoal manda tomar, porque serve para isso, serve para aquilo. O que a gente pode tomar, a gente aconselha, o que a gente sempre fez, né, durante toda a vida, é aquele chá que a gente toma, né, que a gente sabe que existe uma atividade anti-inflamatória, né, que existe, né, o SUS dispõe disso, são chamadas farmácias vivas, onde até alguns médicos do SUS disponibilizam para os seus pacientes, né, extratos de plantas, aconselham alguns tipos de chás específicos, e que a gente conhece e é tranquilo, mas nada assim milagroso, esqueçam isso, deixar bem claro isso para a comunidade, antes que qualquer um pergunte sobre isso, tá bom? É muito importante isso que você traz, Neuza. Por isso, as pesquisas, elas têm essa responsabilidade para avançar. Agora, de fato, a gente também tem a responsabilidade de dizer que não existem milagres. Existem muitas pesquisas em curso, e isso tem o seu tempo, né? Não é coisa que se tira de uma hora para outra da cartola, né? Mas a gente continua, eu acho que os nossos convidados hão de concordar, a gente continua dizendo, tomem o chazinho, sim, faz bem sim. E tal, mas não existe nada milagroso, é verdade. Bom, tivemos muita interação, muitos elogios, a Neuza, a Sara, o Matheus. Fico muito feliz de estarmos conversando a respeito, só que nós já estamos ultrapassando, na verdade, nós já ultrapassamos o nosso tempo previsto inicialmente, né? Então, assim, ó, a gente vai fazer agora uma rodada em que cada um de vocês traz alguma questão que tenha ficado pendente, que gostaria de destacar, e já faz a sua despedida, né? Porque nós estamos nos encaminhando, então, para encerramento dessa live. Então, espontaneamente, a palavra está com vocês. Então, só vou convidar a comunidade de Santo Antônio, os alunos, né? O nosso laboratório agora não está aberto, né? Mas a gente sempre está aberto a receber, a conversar com alunos e comunidade. Enquanto isso, pode nos encontrar aí nas redes sociais, Instagram, GPPN, FURG, Facebook, né? E aí, qualquer dúvida, qualquer conversa, né? O que quiser trazer para nós, até mesmo de espécies vegetais, às vezes alguém conhece, quer trazer. Se a gente achar interessante, a gente bota na nossa linha de pesquisa, tá? Então, a gente está por aí, né? Só esperando vocês chegarem para que a gente possa conversar um pouquinho mais próximo, tá bom? E agradecer, Darlene. Oi. Agradecer pelo convite. De novo. Agradecer pelo convite. Rapidinho. Neuza, vocês, o grupo GPPN tem uma página no Facebook, né? Que vocês o tempo todo estão alimentando. Muito interessante, eu sigo, aprendo muito. E fica a dica, né, Neuza, para que o pessoal siga. Isso mesmo. Desculpa te interromper. Tá. Não, eu que agradeço pelo convite. Um beijo a todos, alguns alunos que estão aqui. Foi muito bom estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho com vocês. E rever Sara, que está longe da gente, Matheus, a gente só se vê também pela internet, então foi um prazer. Muito bem. Sara, pode ser você, Matheus, como quiser. Pode sim, vamos lá. Bom, eu também agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho das nossas pesquisas, né? E também convido toda a comunidade de Santo Antônio, os alunos da FURG, a se interessarem por pesquisas. Pesquisa é uma das coisas que mais vale a pena, é um dos maiores e melhores investimentos que a nossa sociedade pode fazer. A pesquisa, ela traz resultados para a saúde, para a educação e para a economia. Então, foi os nossos estudos hoje que está garantindo a economia sustentável de uma comunidade toda da região do litoral norte do Rio Grande do Sul. A comunidade de catadores sustentáveis do açaí Jussara hoje tem uma renda que era impensável antes de iniciar as pesquisas do GPPN na FURG. Então, acreditem na ciência. Nesses tempos de pandemia, leiam muito, invistam em estudos mesmo, acreditem na ciência, escutem o que os médicos estão dizendo
porque é só a ciência que vai trazer solução para o que estamos vivendo, nesses novos tempos em que estamos começando a viver. E para os alunos do curso de Engenharia Agroindustrial da FURG, sintam-se orgulhosos por fazerem um curso de tão alta qualidade. Eu costumo dizer que o engenheiro, ele pode ser e fazer aquilo que ele quiser fazer, porque a engenharia, ela é uma área de ampla interação de trabalho. Eu e o Matheus tivemos a oportunidade de fazermos alguns trabalhos juntos. Eu estou sempre dizendo para a Neuza que eu quero trazer o Matheus para a Unicamp comigo, para a gente fazer esse trabalho interagindo junto, porque as ciências, o estudo e a pesquisa não é uma coisa isolada. É uma coisa multidisciplinar, multitarefas, multiprocessos e multipessoas. Venham todos para o lado da ciência, que é esse lado que vai resolver os nossos problemas. E um beijo no coração de todos também. Agradeço muito, muito a oportunidade. Um beijo enorme e obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Bem. Matheus? Eu só queria, como todos fizeram, agradecer o espaço que a gente teve para ter essa conversa aqui hoje. Isso é uma das preocupações que a gente dentro do GPPN tem, que é o de o tempo todo estar entregando de alguma forma para a comunidade que está no nosso entorno o que a gente está fazendo dentro do nosso laboratório de pesquisa, porque às vezes a gente pensa que esses dois ambientes eles estão completamente dissociados, em que a gente está dentro do laboratório, apenas trabalhando para o laboratório, esquecendo que tem um mundo lá fora que a gente precisa conversar com eles também. Então, e aí, provas disso a gente tem com a página que a gente coloca várias curiosidades dentro da área de produtos naturais, em que a gente adequa a linguagem para trazer isso mais próximo para a realidade da comunidade que acompanha a página. Então, eu reforço o que a Prof. Neuza falou, sigam a nossa página, tanto no Instagram quanto no Facebook. Daí tem a gente está sempre alimentando ela, tem sempre muita coisa bacana que a gente está colocando lá. E aí eu também queria reforçar uma fala da Sara com relação a acreditem na ciência. E é aquilo que ela falou. O caminho que a gente tem agora é esse, de a gente acreditar no que está sendo feito com pesquisas, com dados que são concisos, que fazem sentido, que tem uma metodologia. A gente tem que acreditar na ciência e o caminho que a gente tem para sair dessa situação toda é exatamente essa, de acreditar na ciência. E aí eu vou comentar também com relação a essa parceria que eu e a Sara, a gente está tentando começar aí já faz alguns meses, e a gente trabalhou, acho que umas 2 semanas no laboratório juntos, e aí a gente já foi naquela de não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é isso que a Sara falou, ciência ela não se faz sozinha, a gente precisa de uma rede de colaboradores, a gente precisa ter contato, a gente precisa estar interagindo, para que a gente possa, como unidade, conseguir chegar em algum lugar. E é isso, queria agradecer o espaço, obrigado. A ciência, sem dúvida, é o melhor caminho, sempre, sempre. E ainda mais nesse período de tanto ataque a ela. É muito bom que a gente diga, reafirme, e é a ciência ela que vai nos dar respostas. Eu vou agradecer, eu quero agradecer assim, imensamente a minha querida colega Neuza, a Sara, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, que não era professora, e quando eu cheguei ao campus de Santo Antônio, né? E eu a chamei de professora, porque sempre foi brilhante, a Neuza com certeza concorda comigo. Matheus, muito obrigada, vocês foram maravilhosos. Obrigada pelo convite, então, espero que a gente possa repetir, porque essa conversa vai longe ainda, né? Vai. Vou agradecer agora, preciso agradecer a toda essa equipe que não aparece aqui, ou aparece um pouquinho de vez em quando, mas que ajudam a fazer essas lives acontecer. Então, as nossas intérpretes, a Amanda, que está aqui na página, está aberta, a Bianca e a Francine também, que estiveram conosco fazendo a interpretação de Libras. No apoio técnico, começa bem antes de hoje,
está o Diógenes, que faz parte é estudante de engenharia agroindustrial no campus, faz parte do grupo de empreendedorismo social, a todos os integrantes do grupo de empreendedorismo social que cuidam desde a organização do cartaz, a divulgação e assim por diante. Eu não vou poder nominar todos aqui, mas muito obrigada. Parabéns ao grupo GPPN, que é do nosso campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha, pelo belíssimo trabalho, maravilhoso, pela seriedade. Parabéns a todos que fazem o nosso campus de Santo Antônio da Patrulha tão grande, tão importante, tão forte. Eu tenho muito orgulho de estar nesta comunidade. Gosto muito da FURG, mas fico especialmente feliz e orgulhosa por estar no campus de Santo Antônio da Patrulha, ser mãe de um estudante de um curso de Santo Antônio da Patrulha e ter colegas tão maravilhosos. E convido a todos vocês a visitar, assim como visitar a página do GPPN, também visitar a página do GES, que é o Grupo de Empreendedorismo Social, e de forma muito especial a página no Facebook e o site da FURG Campus de Santo Antônio da Patrulha. Quem tiver interesse nos nossos cursos, nos nossos projetos, pode encontrar todas as informações nesses espaços que eu citei. O nosso muito obrigado a todos, o nosso abraço carinhoso nesse momento a todos os que nos assistem, a todos que nos ajudaram a fazer essa live tão bonita. Grande abraço, fiquem todos bem. Beijo. Até mais. Beijo. Beijo em todos.